Bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada para todos nós. Nós estamos numa época um pouco difícil para aqueles que levantam de madrugada, mas que você tenha um bom dia. Se você me vê de dia, uma boa tarde. Quem me vê de tarde, uma boa noite. Quem me vê à noite e quem me vê de madrugada. Você que levanta cedo para ir para o trabalho, antes de você sair para o trabalho, olha para este mensageiro, esse que vos fala. Seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, seja bem-vindo. Você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda, minha irmã. E eu fico muito grato e feliz por todos. E a mensagem que eu tenho para todos nós é essa: como foi montado a Bíblia? Porque a Bíblia, ela foi uma montagem, ela foi montada. Então vamos lá. Eu quero te esclarecer para que você não tenha dúvida. Porque você pode ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos, nascer dentro de uma denominação e morrer dentro dela. Você nunca descobrirá a verdade. Porque a verdade vai contra os ensinamentos deles. A verdade, ela vai bater de frente com a mentira que eles pregam. Porque o que tem dentro dessas denominações, seja ela qual for, é tudo mentira. 99,9% do que se ensina, prega lá dentro, é tudo mentira. Hoje eu posso falar com toda ousadia e está aqui dentro. Eu quero ver que alguém me desafiar dentro desse livro. Não, chega, não, porque a minha o quê? Se você falasse o Deus verdadeiro, não você falar o Deus da minha igreja, não, o Deus da sua igreja pode ser Baal, pode ser qualquer um outro Deus, mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é um Deus que não tem nada a ver com a sua religião. Mas então vamos lá. Como foi o título da mensagem? Montado a Bíblia. A maior parte só diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a santa e verdadeira palavra de Deus. Na Bíblia não há erro. Todos os livros existe erro. Mas a Bíblia é a pura e verdadeira palavra de Deus. Não. Isso aqui é um livro. Isso não é a palavra de Deus. Isso contém. Eu falei um dia desse, quando o pastor falou, eu falei assim, a Bíblia é a palavra. Eu falei, não, ela contém. Ele não gostou, mas é uma verdade. Conter é uma coisa e ser é outra. Porque Jesus diz, a minha palavra é espírito. A minha palavra é espírito e vida de Jesus. E a própria Bíblia, parece que segunda carta de Coríntios 3:6 diz que a letra, ela mata, ela destrói, mas o Espírito vivifica. Foi por isso que Paulo repudiou todo o conhecimento que ele tinha dentro do judaísmo, para ficar somente com o que vinha do alto. Porque eu não aprendi e nem recebi de homem, Gálatas 1, versículo 12, mas do próprio Cristo, o ressuscitado. Bem, então vamos lá. Como foi a Bíblia? Porque a maior parte das denominações, como no meu caso, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas como? Os homens, quem fez isso aqui foi inspiração. Sim, o próprio apóstolo Pedro, me parece que na sua segunda carta, capítulo 2, não sei se pelo versículo 20, 21, ele diz assim, todas as escrituras, ele não fala Bíblia, você pode ver que ele diz todas as escrituras, não é de particular interpretação humana, mas os homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas, diz Pedro. Não é
de interpretação da própria mente do homem, mas movido pelo Espírito Santo, disse Pedro. Mas nós olhamos para Jesus, aonde Jesus diz, a Bíblia, aonde você vê o apóstolo Paulo, qualquer um chamar Bíblia, não, Escritura, escrito sagrado, porque Jesus disse no capítulo 7 de João, versículo 37, todo aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, não, como diz as Escrituras, rios de água fluirão do teu ventre. Outra vez ele disse, quer conhecer? Quer saber quem eu sou? Examina as Escrituras. Examina a Bíblia. Não. Examina as Escrituras, porque são elas que de mim testifica. 5:39 de João. Outra vez Jesus diz, vocês erram. Por falta de conhecimento, sim. Oséias 4:6, ele diz, meu povo erra por falta de conhecimento. Eles não têm conhecimento. É o que hoje, essas denominações estão todas erradas por falta de conhecimento dentro desse livro. O guia está na mão deles, mas eles continuam errantes. Outra vez Jesus disse, errai por não conhecer as Escrituras. Ele não diz a Bíblia, e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Outra vez o apóstolo Paulo diz, toda as Escrituras é divinamente inspirada para redarguir, para instruir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aonde fala a Bíblia? A palavra Bíblia está no grego. A palavra Bíblia significa livro. Então, irmão Nilson, quem foi então que montou este livro? Bom, vamos lá. Nós olhamos para a Bíblia hebraica, dos hebreus, a Bíblia judaica, ela tem 39 livros. E aí? Tem 39 livros. Porque eles não aceitam de Mateus para frente. Eles não aceitam. Eles não aceitam esses livros aí que vocês chamam de Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não aceitam isso. Termina ali em Zacarias. Terminou. Vocês olham para a Bíblia romana, a Bíblia católica, ela tem 73 livros. E aí? Vocês olham para a Bíblia judeu-ortodoxa, tem 82 livros. Vocês olham para a Bíblia protestante dos crentes, tem 66 livros. Agora, qual é a verdadeira? Hoje você olha, você vê a Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, Bíblia revelada, Bíblia com mapa de geográfico. Vocês olham Bíblias com fotos, você vê Bíblia com índice, para você saber aonde você quer abrir, você já abre no lugar. Você vê Bíblia hoje com letras vermelhas, que quer dizer, todas as vezes, o que eles querem dizer com isso? Que todas as vezes que Jesus falava, que aparece aquela letra vermelha no meio, é Jesus falando. Então tudo isso é o quê? Comércio. Nada mais que isso. Porque a primeira Bíblia a ser feita foi a Vulgata. E todas as demais saíram dela. Então não adianta, meu irmão, você correr para a igreja, para a Bíblia tal, Bíblia a linguagem de hoje, Bíblia não sei o quê, que o significado é o mesmo. Você está vendo aí, pessoal? Agora lê na Bíblia tal. Agora pega outra Bíblia, eu conheço aí gente aí que tem 50 Bíblias. Eu pergunto para quê? Isso é burrice. Para quê? Se o significado é um só, todas elas, como todas as águas correm para o mar. Então toda a Bíblia saiu da Vulgata.
foi a primeira feita por Jerônimo, um filósofo, um grande estudioso, um teólogo romano, aprendeu a língua hebraica e ele foram pegar todos os escritos sagrados, os rolos sagrados, aqueles eram chamados de escritura, e levaram para Roma. Pegaram as cartas dos apóstolos e levaram tudo para Roma. Enquanto levou praticamente 15 séculos para chegar até o fim, que terminou no primeiro século. Levou praticamente 15 séculos para concluir a Bíblia. Jerônimo fez em 16 anos. 16 anos ele fez esse livro. Ele traduziu, tirando os escritos sagrados, e fez este livro. Quando foi isso, irmão Nilson? No quarto século. No ano 382, segundo alguns estudos, diz que foi 368, mas outros dizem que foi 382. Mas são vários documentários. Então, como nós podemos afirmar vários documentários se cada um diz de uma forma? Então, é difícil. Porque como então, irmão Nilson? Existe contradição dentro da Bíblia. Por que a gente encontra contradição? Eu só vou dar uma pincelada, não vou entrar muito nisso para não tomar muito tempo. O que acontece? Eu, quando era criança, eu gostava muito de ler as histórias, principalmente de Lampião. Tudo que acontecia naquele tempo, eu tinha meus 11, 12 anos, nós reunia numa praça que tinha lá e nós ficava lendo a história de Lampião. E nós aprendemos pelos historiadores, os escritores, que Lampião era um bandido, que ele entrava dentro da cidade, saqueava, matava, estrupava e tal. Tudo bem. Tinha ele como um terrorista, que entrava dentro da cidade, todo mundo corria, fechava, se escondia. É o que se dizia. Mas hoje, estou agora acompanhando o novo. Agora, essas umas 2 semanas para cá, documentário sobre ele. Completamente diferente do que se diz. Porque cada lugar que ele passava, o povo contava uma história, torcia as histórias, escrevia as histórias, fazia música, fazia verso, completamente diferente. Então não bate com as histórias de hoje, com os documentários de hoje, que hoje eles foram nas fazendas, nas cidades, nos lugares e verificaram para ver como foi o acontecimento, como aconteceu. Então não bate. Então, o que me faz hoje trazendo esta palavra? Mas o que quer dizer isso, irmão? Você está falando agora de uma coisa, para vocês verem que a história do rei do cangaço não bate. Porque muitas vezes ele chorava, ele era um justiceiro, ele gostava da justiça. Muitas vezes alguém andava muito longe para explicar, contar o que estava acontecendo com os coronéis, o que os coronéis, aqueles homens de poder, faziam com o povo pobre. A fazenda cheia de jagunço, dominava toda aquela área, a autoridade era tudo comprada por eles, então eles procuravam Lampião e contava a história que Lampião ouviu certa história, ele chorou. E na mesma hora ele se revoltou e ia lá. Se o jagunço cooperasse com ele, ele não matava. Mas o fazendeiro, ele dava uma lição para o fazendeiro. Escrevia na testa do fazendeiro com o próprio punhal. E deixava ali, né, a sua primeira letra. E falava assim, você desapareça. Pegava os bens daquele fazendeiro, distribuía aos pobres.
e depois mandava aquele homem desaparecer do norte. Eu não quero te ver você em lugar nem na Lagoa, Sergipe, qualquer estado do Maranhão, qualquer estado aqui nessa região que eu souber que você está, eu vou lá e te destruir. Então ele era justiceiro. Tinha cidade que ele chegava, o povo recebia ele com festa, recebia ele com alegria. Pedra Branca, você vê o que ele fez lá em Pedra Branca, não vou nem entrar em detalhe. Pedra Branca, Água Branca, muita cidade onde ele chegava, o povo reunia na praça e se alegrava com a presença deles, porque ele fazia justiça para o bem dos pobres. Então, você vê que não bate as histórias contadas. Então, o que eu volto agora para a Bíblia? Por que existe muitas passagens dentro desse livro que não bate? Muita contradição. Por causa disso. Porque uma guerra, por exemplo, Josué guerreava. Muitas vezes ele era obrigado a refugiar, a correr daquela guerra. O povo aqui do sul escrevia. O povo do norte escrevia outra história. O povo do local escrevia outra história. Então, por isso que você encontra essas contradições dentro da Bíblia por causa disso. Porque não é uma pessoa só, é como uma pessoa que escreve uma carta. E aquela carta pede para uma outra pessoa escrever aquela outra carta. Eu quero que você pegue essa carta e escreve. Mas ele não escreve do jeito que está ali mais. Ele vai mudar. Você passa para outro muda. Se passar na mão de 10 pessoas, você pode ver que um não vai bater com a outra. Então, assim são as histórias da Bíblia. É a mesma coisa. Não foi escrito só por mente um homem, sozinho. Foi escrevendo esse livro tudo. Não. Isso aqui foi rejeitado. Por isso que levou muito tempo para este livro. 16 anos levou a ler aquele padre. Porque muitas vezes eles reuniam ao Conselho de Nicéia para decidir se ia ou não ia. Apocalipse. O que significa Apocalipse? Revelação, nada mais do que isso. Não existe realidade nenhuma ali dentro. Ali é apenas só a visão que ele tinha na ilha. Ele estava vendo uma visão do que ia acontecer, mas não era uma realidade. E então eles põem ou não põem, eles acabaram o povo para trazer medo, amedrontar o povo, nada mais do que isso. Porque o Apocalipse nem devia estar dentro desse livro, que para nós não serve para nada, não significa nada, nem para nós, nem para os judeus. Mas isso foi para as 7 sinagogas, que estava na Ásia Menor, que é a Turquia. Meu irmão, então por isso que hoje eu olho para essa Bíblia e vejo muita contradição, porque foi muitos que mexeram de lá, mexeram de cá, mas eu ainda continuo olhando e vendo, crendo que este livro me faz ainda crer no verdadeiro Deus, aquele que tem domínio sobre o céu e sobre a terra. Não importa que foi mexido e remexido, mas eu trouxe esta palavra para você entender como a história do cangaço foi contada e depois a gente vê que não tem nada a ver. Essa Bíblia também, as Escrituras contam uma coisa, mas a Bíblia já mudou completamente diferente. Meu irmão, eu creio que você entendeu. Fique com esta palavra, curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.